Olá para você de casa, hoje é terça-feira, 30 de maio de 2017 e vamos ver o que será notícia hoje. Nas notícias regionais, militares recebem homenagens do Comando Militar da Amazônia após missões de paz no Haiti. Escola Frei Edmundo completa 25 anos e realiza homenagem sobre o patrono do educandário. Em Óbidos, Rio Amazonas já vazou aproximadamente 25 centímetros. Após tumulto, sessão na Câmara de Vereadores acontece com tranquilidade. E mais, filhote de peixe-boi é encaminhada para o Amazonas. Essas notícias da cidade e da região você vai conferir agora no seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição, que já está no ar. E boa noite a você, telespectador, que nos acompanha aqui pela Sentinela TV Canal 7, que nos assiste de segunda a sexta-feira. Obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. E nós vamos iniciar falando das notícias regionais. Os militares que servem ou que serviram as Forças Armadas na região do Amazonas e que já participaram de missões de paz no Haiti receberam uma homenagem do Comando Militar da Amazônia, o CMA. São os mantenedores da paz. Veja na reportagem. Usando a tradicional boina azul, símbolo da atuação pacífica das forças da Organização das Nações Unidas, ONU, militares que já participaram da missão de paz no Haiti foram homenageados na manhã desta segunda-feira no Comando Militar da Amazônia, CMA. Eles também desfilaram com a presença de autoridades civis e militares e demais tropas das Forças Armadas que atuam na região amazônica. Dentre os militares estão os que serviram na missão antes, durante e depois do terremoto que atingiu o Haiti em 2010 e agravou os problemas sociais daquele país. André Luiz é subtenente do Exército e foi para a missão das Nações Unidas de estabilização no Haiti, criada em 2004, no segundo semestre de 2009. E já no final do período que eu estava lá, faltavam apenas 3 dias para mim retornar ao Brasil, houve o tremor de terra. E em poucas horas a gente passou da condição de sobrevivente a integrante de equipes de resgate. Perdemos companheiros lá, né? Mas sempre levando o nome do Brasil à frente e tivemos uma força de reação muito grande. Foi importante assim para nós podermos ver o nosso valor, né? E o tanto que podemos contribuir com aquele povo tão sofrido. A cerimônia de homenagem aos militares é em alusão ao Dia Internacional dos Peacekeepers, como são chamados os profissionais que trabalham sob a bandeira azul da ONU, sempre comemorado no dia 29 de maio. Desde o seu início, a missão de paz no Haiti teve grande participação de militares brasileiros e o encerramento total será em outubro deste ano. A gente pode caracterizar, pode ter um balanço desse trabalho, que somos profissionais, que o Brasil é um país, é uma potência. O Brasil tem capacidade de expandir o seu poder de força de paz, levar para outros países, levar aquela mensagem de solidariedade, levar a mensagem de paz, dos conflitos que devem acabar, saber ter tropas, ter militares nas missões de observador de paz nos conflitos. Então, isso é muito importante para o nosso país. Em abril, uma equipe da ONU vistoriou em Manaus e Porto Velho aeronaves da Força Aérea Brasileira para missões de paz. Uma comitiva da ONU que veio especificamente verificar as condições de adestramento dos nossos militares, das nossas equipagens de combate e também das nossas aeronaves e equipamentos que podem ser colocados à disposição numa futura missão de paz. E nós ficamos muito satisfeitos porque passamos em todos os quesitos, eles elogiaram bastante e nós nos credenciamos então dessa forma para compor uma futura missão a ser acionada pela ONU e nós estamos então em stand-by
aguardando qualquer solicitação nesse sentido. E como o general Mioto acabou de citar, para nós brasileiros é uma satisfação muito grande, porque percebemos que nossas Forças Armadas e também as nossas Forças Auxiliares, elas estão completamente adestradas, prontas para buscar a manutenção da paz. E vamos falar das notícias locais? Hoje, dia do aniversário do patrono da escola Frei Edmundo Boncoski, o educandário do bairro de São Francisco completa 25 anos de história e de contribuição com a educação do município. Hoje à tarde iniciou uma grande programação por lá. E quem traz as informações é o repórter Marcos Cantuário. Marcos, quais são as suas informações? Aqui na Escola Frei Edmundo, o dia foi de homenagens. Na verdade, a programação iniciou ontem com a apresentação de projetos aqui na escola. Hoje essa programação teve seguimento. Agora à tarde, uma celebração franciscana reuniu a comunidade escolar para relembrar, não é, o dia em que o patrono da escola, Frei Edmundo Boncoski, foi elevado para a eternidade, mas também dia em que a escola comemora 25 anos de história na educação do nosso município. Por aqui, as homenagens seguem. Hoje à noite, inclusive, tem o Bate-Papo Boncoski, que vai reunir as pessoas que tiveram contato com Frei Edmundo. Muitas histórias devem rolar nesse bate-papo, mas eu conversei com as pessoas que estão aqui, ex-diretores, professores, pessoas ligadas a Frei Edmundo, que já estão aguardando esse bate-papo. Vamos ouvi-las. Está seguindo, né, com a missa realizada pelos padres franciscanos, né, porque Frei Edmundo, né, viveu muito ligado aos padres franciscanos, participava. Então, para nós é motivo, né, de muita alegria viver esse momento, não só o momento educacional, mas o momento religioso, a área religiosa inserida dentro da educação. Hoje à noite tem o bate-papo, não é isso? Como é que é? Sim, hoje à noite é o Papo Boncoski, né? Onde teremos pessoas que conviveram diretamente com o Frei, compartilharam da vida dele, então eles vão estar tendo uma roda de conversa, eles vão estar explicando para nós, nos informando, porque nós encontramos quase fontes escritas, então conseguimos, né, as fontes oculares que tiveram juntamente com o Frei, onde nós estaremos discutindo sobre a vida do Frei. Então isso é muito importante para nós, porque iremos aprender muito na nossa roda de conversa, que nós denominamos de Papo Boncoski. O Frei Edmundo, a Escola Frei Edmundo sempre foi uma das minhas paixões. Gostei muito de trabalhar. Foi na época que não era tão povoado como é agora. Mas, graças a Deus, era uma escola que, por ser final de rua, que era naquele tempo, final de bairro, mas assim, os alunos muito carinhosos. A nossa escola, ela era como se fosse um modelo. E hoje, eu fico feliz de saber que tem o Garcia, que surgiu daqui da Escola Frei Edmundo, existe uma cantora. Então tem vários frutos bons da Escola Frei Edmundo que, graças a Deus, hoje estão na mídia, são formados daquela época que eu trabalhei. Você trabalhou em que período aqui? 97 a 2000 que eu trabalhei, Escola Frei Edmundo. E muito bom. E hoje a Escola Frei Edmundo está povoada com muitos alunos. Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha na Escola Frei Edmundo tem assim, uma paixão muito grande. Como eu sempre tive pelo Frei Edmundo. Uma paixão muito grande de trabalhar. Na escola não tivemos problema nenhum. E hoje o Frei Edmundo, a escola o bairro já está bem povoado, já tem outros bairros que antigamente não tinha. Eu conheci Frei Edmundo quando ele chegou em Óbidos, né? Cujo ano não me lembro, mas ele já tinha uma idade bem avançada, mas tinha um espírito assim muito juvenil. O Frei Edmundo era aquele sujeito que gostava de cantar, olha só, de cantar. E cantava, por sinal, muito bem. Tocava muito bem, ele era maestro. E então, naquela época, ele se preocupou em demasia com a parte de educação. Tanto é que a primeira escola a ser fundada, da qual nós cavamos o alicerce, juntamente com o Miltinho, juntamente com o Raimundo, juntamente com um cara que era baixinho, que chamava de Toro. Esse pessoal, nós cavamos o alicerce da escola Dom Floriano. E ali, então, a gente conheceu o Frei Edmundo a fundo, né? Os trejeitos dele, as preocupações dele. Ele se preocupava demais com o trabalho em si, mas se preocupava demais também com a nossa merenda. Isso aí não falhava, tinha todo dia. Então o Frei Edmundo levou muitos anos aí no Tapajós, conhecendo não sei quantas aldeias, que ele passava às vezes um ano para fazer o rodízio todo, um ano para fazer o rodízio. Então o Frei Edmundo era assim.
muito bacana, muito conhecedor assim do ser humano e muito preocupado. Não é à toa que outras escolas, outras igrejas foram formadas, né? Ele completou ali a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, com o clipe, aquilo lá tudo. A igreja de Fátima, inclusive aquele gradeado que tem lá, foi eu que fiz, né? A ferragem da escola do Floriano foi tudo eu e Miltinho que fizemos, né? Ele começou a igreja aqui do São Francisco, a igreja do São Francisco. Uma longa história com o homem. Uma longa história. Então, a educação estava infiltrada, apesar de ser um homem que parecia rude, parecia durão, que parecia assim, ele não era muito afeito, assim, muito asseado, muito, ele era meio estrabelhado, sabe? Ele trabalhava, suava demais, porque o clima também aqui é muito apertado, né? Mas Frei Edmundo era uma figura fora de série, uma figura que, infelizmente, eu não vi no último momento dele, porque eu não estava em Óbidos e no momento eu não vi o Frei Edmundo. Mas guardei dele uma grande lembrança. Realmente, a história toda de Frei Edmundo, ela é muito gratificante para a gente recordar. Quando se passa a falar de um missionário que veio para Óbidos, que se dedicou pela educação e que plantou uma semente da educação, valorizando os menores, valorizando os menos favorecidos na educação para estudar, para adquirir conhecimentos. E eu sou uma semente do Frei Edmundo, eu tive o privilégio de trabalhar com ele como professora de primária, né, de alfabetização, em 1982. E com isto me elevou muito a satisfação de hoje estar me encontrando na escola que foi dado o nome dele, Frei Edmundo. E também trabalho aqui na escola pela parte da noite, né, com a EJA. E para a gente que conhecemos Frei Edmundo, eu tenho certeza que hoje, em espírito, ele está muito contente, muito feliz por saber que a educação está sendo levada com carinho, está sendo trazida com mais frequência para os mais necessitados. E para nós, como professora, é uma emoção muito grande. Até porque trabalhar com Frei Edmundo, conhecer com Frei Edmundo os valores, as atitudes dele, era voltado muito ao carinho, ao amor pela criança. Ele dizia sempre: nós temos que orar, nós temos que ter ação, nós temos que ter atitude. E as personalidades que hoje carrego, sou agradecida a Deus pelo convívio que eu tive com Frei Edmundo. Era direto, discreto, leal, companheiro, era um padre, não só um padre, só um frei, mas era um amigo, era um pai, era uma pessoa que abraçava a família com o maior carinho. Ele dizia que a família como base de tudo, nós devemos valorizar mais e nós devemos primar pela educação com alimentação. Tanto é que nós trabalhávamos ganhando meio salário mínimo e nós tínhamos tudo de bom na época, e ele se dedicava com a equipe dele em colocar a alimentação para as crianças da melhor forma possível. Marcos Cantuário para o Jornal Sentinela Notícias, segunda edição. Parabéns à Escola Frei Edmundo Bonkoski. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no Sentinela Notícias, segunda edição. Em Óbidos, o rio Amazonas já vazou aproximadamente 25 centímetros. Após tumulto, sessão na Câmara de Vereadores acontece com tranquilidade. E ainda, filhote de peixe-boi foi encaminhada para o Amazonas. Essas notícias você vai conferir logo após os nossos comerciais. Não saia daí que nós voltamos já. E nós estamos de volta com o Jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta terça-feira. E mais uma vez, obrigada a você, telespectador, pela sua audiência e também pela sua companhia. Você que nos assiste aqui na cidade de Óbidos, nos municípios e também nas comunidades vizinhas. E em Óbidos, o rio Amazonas já vazou aproximadamente 25 centímetros. O representante da Agência Nacional das Águas diz que o processo de vazante do rio está acontecendo fora do esperado. Veja.
As pontes que foram construídas em vários pontos do centro comercial da cidade, devido à enchente do Rio Amazonas, já foram retiradas. O trânsito está voltando ao normal aos poucos e, segundo a Agência Nacional das Águas, ANA, o processo de vazante esse ano se deu muito rápido e o movimento de pedestres também já está mais intenso. Seu Éder Queiroz explica que o rio já vazou quase 25 centímetros, o que ainda não era o esperado. No momento nós já temos 22 centímetros de vazante, né? Ela começou a vazar a partir do dia 14 de maio. Foi até uma vazante que ninguém nem esperava. O pessoal pelo menos não esperava, né? Que sempre ela costuma vazar só no período de junho, né? Mas maio já é parada de rio. E agora nesse ano, por surpresa, ela está baixando já no mês de maio agora, né? Já baixou 22 centímetros o rio. Quanto tem descido agora. Agora esse último dia, ultimamente já está parado o rio, nesses 2 dias anteriores está parado. Ainda segundo informações, o processo de vazante do rio só iniciaria no mês de junho. Um exemplo foi a vazante de 2012, que começou a descer em maio, mas diferente da enchente de 2017. Porque maio já é parada de rio, ninguém esperava essa vazante, né? Porque todo mês ela fica parada no mês de maio, tudinho, vai esperar junho para descer. Mas esse ano já começou a descer em maio. A de 2012, ela desceu em maio, mas não assim 22 centímetros, como já baixou agora, né? Ela costuma baixar 4, 6, ela fica estabilizada até esperar junho para ela descer. É o normal dela. Agora está antecipando a vazante, né? Não sei se é uma vazão maior ou provavelmente normal que nem as outras. A gente espera que seja dentro do normal. A gente já percebeu que ali algumas ruas da cidade que tinham pontes já foram até retiradas, né? Porque ela está baixando muito rápido. Ela já foi retirada, as pontes no lugar que ficou mais necessitado, né? Mais precário devido ao alagamento, essas já foram retiradas já, as pontes que foram feitas. A gente já prevê isso mesmo de enchente, né? 7,96 metros que foi o pique dela. Eu acho que foi essa altura d'água só. E mudando de assunto, hoje os trabalhos aconteceram com tranquilidade na Câmara de Vereadores após a sessão tumultuada de ontem. Hoje várias demandas foram apreciadas pelos parlamentares, incluindo um projeto de parceria entre o município e a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Veja os destaques. A sessão desta terça-feira na Câmara de Vereadores de Óbidos foi tranquila. Sem gritos e trocas de ofensas e sem protestos, os trabalhos seguiram dentro da normalidade. Nivaldo Aquino, do PROS, cobrou que a Prefeitura concentre esforços para resolver graves problemas de infraestrutura nos bairros da cidade. O parlamentar também elogiou a postura do Executivo ao tomar a iniciativa de recuperar as estradas que dão acesso ao município. A gente está preocupado quanto à acessibilidade da população dentro da cidade. A gente está pedindo ao Executivo Municipal que, para a gente centralizar, se concentrar a partir de agora, apesar que já foi feito um trabalho na estrada, né, que é do governo do estado. A gente quer nesse momento até fazer um certo elogio, porque a nossa cidade estava... Os visitantes não tinham mais possibilidade de chegar na nossa cidade. Foi feito um trabalho nas estradas, então eu acho que agora é o momento de se concentrar na cidade, nos bairros, Bela Vista, Perpétuo Socorro, o bairro de Fátima e Terezinha, que são os bairros mais afetados pela chuva, né, que destruiu praticamente a rua. Então o momento agora é de se concentrar, fazer esse apelo para a gente se concentrar na recuperação das ruas da nossa cidade. Isamarque Soares, do PRB, em sua fala na sessão de hoje, fez um pedido ao governo municipal que verifique juridicamente a possibilidade de realizar leilões de dezenas de veículos apreendidos no pátio do Departamento Municipal de Trânsito. O vereador acredita que o evento pode gerar receita para o município. E hoje eu apresentei um requerimento solicitando ao prefeito Chico Faia que veja a legalidade com os seus assessores jurídicos para que leve a leilão as motos e carros que estão apreendidas no Demutran. Haja visto que existe um monte de veículos e aonde o município pode arrecadar. Arrecadando, pode-se fazer algo no município de Óbidos. Então solicitei que ele visse a legalidade, como se pode e deve fazer essa questão dos leilões. E também eu solicitei à mesa da Câmara que na última tribuna popular que teve nesta casa,
ficou acordado que o Legislativo iria encaminhar um anteprojeto sobre a questão dos agentes de saúde e os agentes de endemias. E eu solicitei a mesa para ver como é que está o andamento desse anteprojeto que seria encaminhado ao Executivo. Nesta terça-feira foi dada entrada no Legislativo um projeto que prevê uma parceria do município com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Esse projeto ainda deve passar pelas comissões internas da Câmara para poder ser votado em plenário. Esse projeto é um projeto de lei que foi resultado de uma conversa entre o prefeito municipal, Câmara e Santa Casa, associação, para que nós pudéssemos criar um projeto de lei, o qual pudéssemos, dentro desse projeto de lei, destinar um repasse para a ajuda do nosso hospital municipal, né, da Santa Casa, que está encontrando dificuldade. O município precisa muito desse apoio da Santa Casa, precisa dos serviços, uma vez que o nosso hospital 24 horas está comprometido, deve ser interditado a qualquer minuto. A gente precisa nesse momento ajudar para que o nosso povo possa ser atendido de forma digna e pare de ir para Santarém, ficar em determinadas filas, sendo carregado em carrinhos desproporcional ao atendimento de uma pessoa enferma, como nós vimos ultimamente alguns vídeos aí, né, pessoas sendo carregadas de forma assim tão triste. A gente vê a nossa população precisando de atendimento e ter que ir para Santarém e ser recebido daquela forma. Então isso é muito difícil. Então estamos tomando essas providências para que realmente o nosso povo possa ter um atendimento digno. Esse projeto vai passar pelas comissões ainda? Vai passar pelas comissões. Entrou hoje na plenária, vai para comissões para ser analisado e depois ser votado. E mudando de assunto, hoje a filhote de peixe-boi que foi resgatada a semana passada por um pescador no Lago Pauxis foi encaminhada para o Amazonas. Pretinha, como foi batizada, receberá todos os cuidados a partir de agora no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em Manaus. Veja. A filhote de peixe-boi, batizada como Pretinha, de aproximadamente 4 meses, que foi resgatada há mais ou menos uma semana por um pescador no bairro Bela Vista, foi encaminhada na manhã desta terça-feira para o INPAR, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no estado do Amazonas. O animal estava sob cuidados de agentes da SEMA, que realizaram todos os procedimentos possíveis para manter o animal vivo, já que a filhote de peixe-boi estava bastante machucada quando foi resgatada. A princípio, quando ela foi capturada por um pescador, né, no Lago Pauxis, e logo ele acionou a SEMA, onde o corpo técnico da SEMA foi até o local e fizeram o transporte dela. A princípio, ela estava super machucada, aí nós chamamos o veterinário, no qual foi a SEMA, fez todo o medicamento nela, né? E a gente está encaminhando ela porque aqui na secretaria não tem como ela ficar, né? Lá ela vai ficar, né, por bastante tempo. Como ela é bebê, tem aproximadamente há 4 a 5 meses, ela requer um cuidado especial. E lá com certeza elas vão ter cuidado muito especial com ela. A gente vai ter que alimentar ela durante 3 vezes ao dia, né? E retirar água pelo menos 2 vezes durante o dia também, tá? E fora a medicação que tem que dar para ela também. E essas foram as informações desta terça-feira. Nós vamos nos despedindo por aqui. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário com as notícias locais e regionais para você, telespectador, ficar bem informado do que acontece na sua cidade e também na nossa região. Desde já eu desejo a você uma boa noite e nós voltamos amanhã, se Deus quiser.